Porque a gente está vendo agora a fala, o puxão de orelha quanto a questões de violência, mas já houve também quanto a essa questão de abuso de poder econômico, de política não poder ser tratada como negócio pelos candidatos. E você lembrando diretamente de 2018, Josias, a gente faz até um retrospecto, você falando da questão do WhatsApp, muita gente dizendo que como as movimentações lá da época do WhatsApp de 2018, denunciadas inclusive pela Patrícia Campos Melo, são quase que fichinha perto das movimentações que a gente vê hoje. A gente tem inclusive outra reportagem da Patrícia Campos Melo, agora falando justamente dessa questão dos cortes do Marçal, hoje aqui na Folha de São Paulo, trazendo detalhes de contas e vídeos favoráveis ao candidato Pablo Marçal, criados nos campeonatos, nesses campeonatos que a gente tanto trata aqui de cortes promovidos pelo candidato, continuam ativos e com milhões de visualizações nas redes sociais. O Marçal chegou a suspender as competições que ele promovia no aplicativo Discord, só que de acordo com um levantamento que a reportagem traz do Instituto Democracia em Cheque, das 674 contas no TikTok criadas ou usadas nos campeonatos, nesse tipo de campeonatos em julho, 582 perfis continuam ativos nessa semana. Dessas contas todas, 282 continuaram postando conteúdos pró-Marçal durante o período. Há um mês, a gente lembra, como o Josias já trazia aqui, a Justiça Eleitoral chegou a determinar a suspensão das redes de Marçal por abuso econômico e pela promoção desses cortes monetizados. E quando a gente fala dessa questão toda de atuação da Justiça Eleitoral, a gente vê justamente que não está inerte, tem um tempo do processo da coisa, mas uma necessidade de se adaptar cada vez mais rápido a essas questões, né, Raquel? A gente falava muito ali de máquina do ódio, de questão de fake news, justiça eleitoral correndo atrás de se tratar disso. Agora essa questão de abuso de poder econômico cada vez mais complexa para a justiça correr atrás. Como é que você vê essa reportagem, essa nova reportagem da Patrícia Campos Melo e esses desafios quem se vê? O Josias estava até comentando do Alexandre de Moraes, algumas análises trazendo muito para o sentido de que, algumas opiniões falando que faz uma falta o Alexandre de Moraes nesse sentido da posição mais firme, mas a Carmen Lúcia também tem uma posição firme ali do jeito dela. Como é que você vê essa movimentação, essa reportagem da Patrícia, Raquel? Natália, essa reportagem, ela só está testando o que a gente já previa lá atrás. Quando a justiça derrubou a conta principal do Pablo Marçal, a gente fez uma matéria no Radar das Eleições, mostrando qual era o método utilizado pelo Marçal, que é o método inspirado no influenciador britânico chamado Andrew Tate. Em que é o método de arregimentar esse exército de seguidores, esse exército de pessoas que vivem de explorar o nome dele. Eles ganham dinheiro com o nome Pablo Marçal. Então, eles vivem desses cortes, eles recebem dinheiro das plataformas, e não é pouco. Né? Isso é uma máquina de fazer recursos, isso é um método que foi desenvolvido pelo Tate, ele se tornou o cara mais buscado no Google, mais do que o presidente americano, sem ter uma única conta no ar. Porque ele desenvolveu isso, ele começou a fazer esses campeonatos, ele estimulava essas pessoas, ele pagava, mas depois as próprias pessoas começaram a dar cursos para ensinar outras pessoas a viver de corte e da remuneração que as plataformas geram, e isso gera toda uma máquina. Uma vez conversando com o Marçal, ele mesmo me explicou isso. Ele falou: olha, se eu quisesse, eu entrava na justiça e pedia para derrubar toda a gente, porque eles estão usando meu nome. Mas, na verdade, isso é excelente para mim, porque eles ajudam a reverberar. Isso era bom para ele nos negócios já. E o conteúdo negativo, ele ajuda a reverberar mais e mais e mais. Então, na época em que a justiça derrubou, eu me lembro de ouvir, para essa matéria que a gente fez no Radar das Eleições, o Ícaro de Carvalho, que é um baita especialista em como funciona o mundo da internet, e ele falou: olha, a conta principal é só a conta de pouso, é só uma referência. Não vai adiantar nada, porque toda a máquina que já está girando ao redor do Marçal, ela vai continuar funcionando. E é isso aí. Isso seu, você inclusive até brinca que o Andrew Tate é um Steve Bannon, no caso do Marçal. Josias, queria a sua análise nesse sentido também, do perigo disso agora na discussão do pleito eleitoral. Esse processo eleitoral em São Paulo ele já foi subvertido, né? A gente está
acompanhando, observando, testemunhando um processo que tem um encrenqueiro, tem um baderneiro participando dele e participando à margem da lei. Isso já está claro, já está nítido, há muitas evidências, há provas, e existe uma investigação eleitoral aberta, e essa investigação ela deve resultar em consequências práticas, né? A mais grave, na hipótese, hoje parece mais improvável que o Pablo Marçal vire prefeito de São Paulo, mas se virasse, uma das consequências que essa investigação eleitoral poderia trazer no futuro era a cassação do registro da candidatura e, consequentemente, do mandato de um eventual Pablo Marçal eleito, né? E, não havendo a eleição, como parece mais provável hoje, pode esse processo resultar na inelegibilidade do Pablo Marçal, né? O último que brincou com essas coisas está inelegível. Aí o Bolsonaro enfrenta um jejum de urnas que vai durar até 2030, né? E as evidências são muito abundantes de que o Pablo Marçal opera à margem da lei. A Justiça Eleitoral retirou, a pedido do partido da Tabata Amaral, o PSB, as redes sociais do Pablo Marçal do ar. Retirou porque elas estavam anabolizadas por esses campeonatos que remuneravam recortes que atraíam seguidores para as redes sociais do Pablo Marçal. Mas ele deu de ombros para essa providência, porque isso não tem a menor importância para ele. Já existe uma engrenagem que operava desde antes da eleição e continua operando. É uma engrenagem que funciona à margem das redes sociais do Pablo Marçal. O nome dele é trombeteado em contas que não são as contas dele. Ele não precisa das suas contas para isso. Autorizaram até o Pablo Marçal a abrir contas alternativas, mas a difusão da ilegalidade se dá em contas que não são as contas dele. E os campeonatos de recortes, campeonatos que remuneram a mão de obra que produz os tais recortes, o que são os cortes? São vídeos curtíssimos, normalmente com trechos de muito impacto, que geram controvérsia, ou nos debates, ou em entrevistas do Pablo Marçal, e normalmente o Pablo Marçal aparece nas discussões dando a última palavra, como se ele prevalecesse em todas as discussões de que participa, né? Então, é uma coisa artificial que mostra o Pablo Marçal como um gigante das argumentações e dos debates, né? Os debates, os recortes continuam ocorrendo, continuam sendo difundidos nas redes sociais, na rede Discord, no TikTok, e continuam sendo remunerados, agora não mais diretamente pelo Marçal, mas por empresas que têm ele como sócio. Há uma empresa, inclusive, que já está identificada como responsável pela promoção de um desses campeonatos de remuneração de cortes que beneficiam o Pablo Marçal. Então, isso está acontecendo. Há vídeos já anexados ao processo, à investigação eleitoral que está em curso na Justiça Eleitoral de São Paulo. Isso vai terminar, evidentemente, no Tribunal Superior Eleitoral, daí a relevância da manifestação da ministra Carmen Lúcia, mas, infelizmente, esse processo todo só vai ter um desfecho depois que a eleição em São Paulo já for uma página virada do processo eleitoral, né? Só lá na frente é que virá a resposta definitiva. Hoje estão sendo adotadas aí medidas cautelares, algumas delas relevantes, mas nenhuma delas tem força suficiente para deter as ilegalidades que são praticadas pelo Pablo Marçal durante o processo eleitoral. Então, essa é a cena que nós estamos assistindo. Uma eleição com um encrenqueiro em posição de destaque, porque um pedaço do eleitorado deu a esse encrenqueiro o destaque nas pesquisas, e as ilegalidades continuam sendo praticadas e só serão analisadas em definitivo pelo Judiciário Eleitoral lá na frente, quando o efeito delas já será, não terá o impacto de interferir no processo eleitoral. Então, é isso que está acontecendo, Natália, infelizmente. As consequências virão, mas elas virão quando o processo eleitoral já vai ter passado. A discussão sobre o tempo aí dessas análises. Eu queria